Olá, este é mais um programa Talking Sted e hoje eu converso com a Leandra Costa. Ela é graduada em administração com ênfase em comércio exterior, especialista em gestão global de negócio e gerente do Living Lab do Sebrae. Bem-vinda, Leandra. Obrigada, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho esse trabalho do Living Lab, o que é o Living Lab, o que é o Sebrae, porque muitos dos nossos telespectadores e as pessoas que nos acompanham não têm ideia do que é feito lá, onde fica. Conta pra gente um pouquinho, Leandra. Ok, Living Lab é um projeto que surgiu aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, há 3 anos. Ele é uma iniciativa do Sebrae e houve engajamento hoje com 43 parceiros. Living Lab é um modelo europeu de atuação conjunta em que a gente envolve tanto a iniciativa pública como a privada e a comunidade. Então é uma tríade. Porque a inovação e a forma de operação, ela acontece em rede. Então o que a gente traz para um prédio físico? A experiência laboratorial de se experimentar a inovação. Então, diferente do que a gente conhece de laboratório químico, físico, que há uma reação em que você consegue ver o experimento, no Living Lab você trabalha aquilo que está na sua ideia, na criatividade e junto com outras pessoas busca uma forma de colocar aquilo ali num protótipo de negócio. Então ele é um laboratório que fica na Rua Brasil 205, a gente tem hoje uma atuação mais intensa na internet, então a gente tem um site www.livinglabms.com.br, temos uma página bastante intensa no Instagram e Facebook, e enquanto laboratório que experimenta a inovação de uma forma diferente, a nossa atuação ela é em 3 vertentes. Nós temos programa de aceleração de startups, e aí eu explico depois o que é startup. Isso. Nós temos uma forte atuação como um hub, porque como a gente opera em inovação e procura dar mais ênfase na inovação aberta, que a gente chama de Open Innovation, então o que acontece? A gente envolve as pessoas e estabelecemos uma grande rede. Então, pelo fato de trabalharmos em rede, nós somos um hub de inovação, onde a gente ajuda a fazer conexões. Então, tipo assim, eu preciso de alguém com experiência, igual aconteceu ontem, em sucata. Já teve uma startup que a gente atendeu de sucata, peraí, aí a gente faz o que a gente chama de match, que é os encontros, que dali cada um dá o seu destino e a sua continuidade. E o outro ponto muito importante, enquanto laboratório, é um ambiente que se você conhece algo muito interessante e que você queira compartilhar, ele é aberto para diversos eventos. Então assim, você pode ir lá bater um papo e conhecimento é uma troca. E a gente vê pelo princípio do ensinar que você aprende muito mais ensinando do que só ouvindo. Inclusive, ouvindo você só guarda 20% daquilo que você ouve. Então, a gente promove o aprendizado e a troca, o compartilhamento de uma outra forma, de preferência na área de inovação. Então, a gente só faz a curadoria para que seja de inovação, para que seja input para outros projetos. Então, por exemplo, se você conhece de Google AdWords, por exemplo, você vai lá e bate um papo. Por quê? Na lógica da educação, você aprende mais ensinando do que só ouvindo. Então, o Living Lab, ele vem suprir essa nova forma de atuação em rede colaborativa. Então, a gente tem até alguns princípios. A gente não só diz, a gente faz. A gente foca o orgânico, não mais o mecânico. E também que as coisas não são mais individuais, e sim coletiva e colaborativas. Então, esse é o eixo de atuação do Living Lab. E aí a gente tinha falado de startups, né? Isso. O que são startups? Startups é um grupo de pessoas, porque a gente está num momento em que sozinha não vamos a lugar algum. Então, é uma junção de pessoas em que juntam seus hard skills, suas competências técnicas. Então, muitas vezes na área de design, de negócios e na área de programação. E em conjunto, esse grupo ele vai dar início a uma ideia que tem possibilidade de escalabilidade, de replicabilidade. Então, tipo assim, você cria algo que pela internet você faz uma vez e consegue estar em qualquer lugar do planeta. Então, atividades empreendedoras com essas características, elas a gente pode denominar de startup. E aí o próprio nome diz, é um start-up. Então, começa e cresce rápido. Mas e depois? Depois continua sendo um negócio inovador, mas ela já tem uma estrutura empresarial.
Por quê? Você vai ampliar mercado, você vai começar a ter receita, você vai começar a ter que empregar pessoas e aí você precisa estar organizando isso no negócio. Então, startup é um momento do negócio. E eu gosto muito de uma classificação que a Endeavor utiliza, que os empresários, vamos dizer, inspiradores, são aqueles empresários que têm brilho no olhar. Não é diferente as startups. Então hoje a gente vê muita gente querendo montar alguma coisa e saber assim, como é que eu consigo investimento? A minha ideia tem que estar bem elaborada? Também. Mas o que vai definir o seu negócio é o tanto que você dedica, o tanto que você brilha os olhos e entrega para aquele negócio. Então assim, numa outra proporção, o brilho no olhar também é característica, vamos dizer, fundamental para um negócio de inovação. Ou seja, nem tudo é inovação, nem tudo é startup, nem tudo é um plano. Como é que é isso? Porque as pessoas acham assim que cria um negócio, é uma startup. Nem sempre. Nem sempre. Para ser uma startup, ela tem essas características. E aí essas características, elas são fundamentais. Agora, no Mato Grosso do Sul, a gente não pode esquecer que uma das bases econômicas nossa é o agronegócios. E qualquer material que você for ver de tendências traz que no universo próximo de 5, 6 anos, hardware e software serão a mesma coisa. Então não vai ter distinção de hardware e software. Tanto que uma das áreas de inovação que mais cresce é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Um equipamento falando com outro através do seu software. Então, onde você tem as máquinas conversando com máquinas e você trabalha com a inteligência disso. Então, nesse sentido, a gente aqui no Mato Grosso do Sul tem também dado uma ênfase um pouquinho maior numa escalabilidade que é menor, o hardware, mas a inovação está operando muito nisso e é possível sim ser uma startup de hardware. Que bacana. Agora, vou abrir uma panificadora com um diferencial no atendimento. Perfeito, você está atuando em inovação, entretanto não é uma startup. Por quê? Você não consegue escalonar uma produção de pães. Ela vai estar sempre limitada à sua produção à sua capacidade de produção. Então é a quantidade de farinha, a quantidade do seu forno, a quantidade do grupo do seu funcionário em produzir aquilo ali. Mas eu vou colocar a venda na internet. Ótimo, você tem um e-commerce. Nem sempre um e-commerce é uma internet, é uma startup. Tá? E aí você pode sim utilizar muito das metodologias ágil, que são Agile, os métodos ágeis nos negócios, entretanto, ele é um negócio em que você aplica a inovação. Aí o que é inovação? Inovação é quando eu faço diferente algo daquilo que eu fazia antes. Então eu posso incorporar uma dica, eu posso incorporar um equipamento, eu posso incorporar um procedimento, eu posso enxugar processo, tudo isso é inovação. E hoje, em mercados globais, em momento de uma economia planetária, vamos dizer assim, você trazer a inovação para a sua atividade, da sua atividade empreendedora para o seu business, é um momento ímpar. Você precisa disso para se manter no mercado. Né? Então não dá mais para pensar como pensava antes, não dá para você atuar com seu cliente em cima do eu acho, porque o eu acho é você e você precisa do cliente. Hoje o melhor investimento ainda é o do seu cliente. Então assim, vou pegar um recurso, sim, você já tentou todas as formas de aumentar a capacidade de pagamento do seu cliente? Porque o melhor recurso é esse, ele é o mais barato ainda. Então, você precisa da inovação para conseguir, na concorrência que você tem com a internet, manter o seu mercado, manter a sua clientela, trazer ela para um consumo que seja de fidelidade, que seja de novas experiências. Mas isso não quer dizer que seja uma startup. Entendi. Você acha, Leandra, que é possível, como que você vê isso, essa questão do empreendedorismo? É possível empreender na área da pedagogia, na área da administração, ciências contábeis, direito e análise e desenvolvimento de sistemas? Eu tô restringindo nessas 5 áreas, que são as nossas graduações. É possível empreender em diferentes áreas de formação? Sim, é até muito interessante. Tem uma startup que tem crescido muito no Brasil, e ela é na área de psicologia, em que você presta atendimento utilizando os meios digitais. Ela tem crescido muito e hoje a lei entende que é possível você fazer um atendimento à distância. Até os 2 anos atrás, não. Então, assim, isso é uma forma de você inovar. As pessoas hoje nos negócios, o que está sendo mais exigido, quando eu disse software skills,
é as competências e as habilidades. E uma delas é a inteligência emocional e inteligência relacional, que muitas vezes você precisa de alguém para ajudar você a buscar o equilíbrio das coisas, né? Então, assim, a jornada de trabalho, ela é de 8 horas? Para um empreendedor, não. Né? Numa relação de trabalho CLT, até pode ser. Exato. Mas no empreendedor, não. Então, e aí você tem hoje muita gente trabalhando em casa e aí mistura as atividades e a gente tem visto aí que está sendo mais difícil você equilibrar tudo. Então, nesse momento, como que você pode fazer aquilo que você fazia antigamente só num consultório, em outros locais ou de outra forma? Então, é possível inovar. Em contabilidade, nós temos hoje no Brasil dos startups que estão crescendo muito com serviços contábeis. Olha. Inclusive mudando a forma de relacionar isso, onde você paga uma assinatura que é um valor para o negócio, a partir de R$ 39,90, quem imaginou um dia que pagaria esse valor por um serviço contábil? Então a gente tem a Contabilizei e a Conta Azul mudando, inclusive, como funciona essa relação. Exatamente, mudando relações, né? Sim, e aí se a gente for ver, inclusive os governos estão mudando. No Mato Grosso do Sul, a gente tem todo o processo de junta comercial hoje digital. Então, assim, isso muda aquilo que um profissional na área de contabilidade fazia até então. Então, assim, a inovação, ela está acontecendo. Na área de digital, hoje, se você vai para qualquer solução, você tem que pensar, o que eu vou fazer de novo? Cabe no meu celular? E aí os profissionais de tecnologia da informação, engenharia da computação, eles estão hoje, é uma das áreas que mais tem demanda no mercado. A gente lá no Living Lab tem um varalzinho de oportunidades, é só você olhar ali, tá? Tem muitas demandas de profissionais nessa área. E a outra... Educação e direito. O direito a gente está contando aí com inteligência artificial no processo, né? Então muita coisa está vindo, vamos dizer, para um processo mais automatizado. Então também está mudando a análise e a atuação do profissional de direito. Então assim, num próximo, vamos dizer assim, em pouco tempo, nós teremos menos processos pós-execução, então tipo assim, as coisas não vão terminar tudo mais no tribunal. Elas têm que estar previstas em contrato. Então, fazendo do profissional de direito um conselheiro para que contratos sejam melhores elaborados, para que se pense um planejamento melhor do negócio e das relações contratuais. Para que nem chegue na justiça. Provavelmente. Né? Provavelmente, porque tudo aí hoje já tem mecanismos que te traz a previsibilidade. Então, você traz isso para antes. Exato. Então, e se a gente for ver aí, a Ethereum, maior plataforma hoje de blockchain. Blockchain não é mais só criptomoeda. Se a gente for ver o caso da Estônia, lá tudo acontece em fração de minutos, porque está tudo criptografado numa plataforma segura. Então, assim, quanto tempo isso chega até nós? Não sei dizer, mas a gente já tem exemplo de que a inovação traz economia para o processo e nem sempre traz maior desemprego. O que nós precisamos é fazer um servicinho de casa, uma tarefinha de casa, que nós já se ouve falar da quinta revolução industrial, mas nós no Brasil ainda estamos na terceira, né? Então, assim, o que é a terceira? É entender da automação, é entender da internet nas coisas para começar a dar um up nas atividades. Então, assim, são N os fatores que faz isso, mas nós temos que fazer esse dever de casa, porque tá aí. Se a gente for ler o que significa o termo ciborgue, a gente estava até conversando semana passada sobre o futuro do trabalho e do empreendedorismo e o trabalho aqui em Campo Grande, e aí a gente estava conversando. O termo ciborgue é quando você tem um equipamento que nós temos hoje, ninguém vive mais sem o celular, à disposição para te ajudar nas suas atividades. Então a gente pode dizer que a gente é um ciborgue. Hoje você tem um equipamento que te ajuda a qualquer momento. Você esquece a bolsa e a carteira em casa, mas você tem
Exatamente. Um infarto quase se você esquecer o celular. Você volta e pega. Você volta e pega. Eu volto e pego. Então a gente pode dizer que a gente está nessa era cibernética. Totalmente. Esses dias as operadoras de celular deram um problema semana passada, sei lá, uns dias atrás, e acabou tudo. Acabou TV, acabou celular, acabou a internet. Eu falei, o que a gente E foi faz? uma empresa, né? Isso. É que as 3 maiores soluções que nós usamos hoje no Brasil são ligadas ao mesmo empreendedor, vamos dizer assim. Foi um caos. Um caos. Teve gente que perdeu Grandes vendas. Sim, exatamente. Sim. E eu gosto muito quando você traz, Leandra, a ideia da questão da inteligência emocional, da questão da inteligência relacional, e dentro de um processo de que eu aprendo mais quando eu falo. Eu falo que numa metodologia convencional é exatamente por isso que o professor sabe tanto. Ele fala o tempo inteiro. É lógico que ele vai saber, ele sabe muito daquilo, porque ele fala daquilo todo ano, reiteradamente. Então, quanto mais eu falo sobre isso, mais eu me aproprio desses conhecimentos. Então, quando você traz essas características e traz o Living Lab para essa discussão, eu fico muito feliz, porque o Instead ele tem justamente essa proposta, né, de estar conectado com o que hoje, a gente vive hoje em sociedade, ter uma relação tão bacana com vocês lá no Living Lab e com o Sebrae e perceber que essa forma de se relacionar no mundo do trabalho mudou. Mudou para o pedagogo, mudou para o formado em direito, mudou para todos e todas. Então, é esse pensar fora da caixinha, quando a gente fala assim, a gente precisa pensar fora da caixinha. Que dicas você daria para esse empreendedor, para esse pensar fora da caixinha, Leandra? Para esse estudante que está vindo aqui para nós? Bom, para quem está começando a sua trilha empreendedora, estudar muito, ler muito. A internet está aí à nossa disposição. Sim, tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom. Então, assim, se a gente for ver, como o Instead tem conteúdo, mas nós também temos outros conteúdos internacionais gratuitos. Então, tipo assim, se aperfeiçoe numa outra língua, façam esses cursos gratuitos, busque conteúdo. Ler é uma atividade contínua e é um desafio para o professor, né? Porque assim, o professor ele aprende ensinando, mas ele tem um concorrente dentro da sala que é o Google e que a pessoa está ali questionando. Então assim, não existe mais um único ponto de vista, não existe mais uma única trilha. Temos que saber equilibrar, equacionar e fazer aquela pergunta, o que você acha? Exato. Eu não sei, o que você acha? Sim. Sim. Inclusive, na inovação, a gente fala, responda 5 porquês, que a gente vai entender se você realmente está no rumo. E, às vezes, a pessoa desiste do problema, da problemática, no 3º porquê. Então, de fato, não existe um problema se você não conseguiu realmente fazer uma investigação disso. Então, para quem está começando, para conseguir responder os seus porquês, por que você escolheu essa profissão? O que você quer com isso? Então vai investigar isso. É bom escolher alguns ídolos. E esses ídolos, pessoas que tenham legado. Bacana. Né? E esses ídolos, por que não também ser algum mentor teu? É interessante, a gente se espelha desde que nascemos. Nós aprendemos pelo espelhamento. Então, encontrar ídolos, pessoas que te inspirem. E por que não alguns ídolos desses você chamar para mentor? O que é o mentor? O mentor é aquele que vai te fazer pergunta, vai te tirar da zona de conforto e vai fazer você buscar informação. Uma outra coisa, crie o seu propósito. O que você quer? Faça aquilo que você goste. Descubra o diferencial e o seu potencial naquilo que você goste. Desta forma, você vai criar uma razão de fazer as coisas. Uma outra coisa também nesse momento de relação, e as corporações têm pedido muito, então não se argumente e justifique, mostre resultados. Isso é o que faz a diferença hoje. Exatamente. Então assim, para que eu vou perder tempo justificando e argumentando? Então assim, vai mostrar resultados, se baseie no seu compromisso empreendedor nisso. Participe de eventos. Tem TEDx, tem eventos fora, amplie seu campo de visão. Lá no Living Lab sempre tem evento, Muitos eventos, todas as semanas. É pertinho do Sebrae. Sim, Do fica lado. na Rua Brasil, na lateral próximo ali. da Mato Grosso. É estar atento, né, Leandra, a tudo que tem acontecido, a tudo que está à sua volta. Eu falo assim, o grande empreendedor, ele não se conforma. Sim. Né? Ele não é um grande conformado com a situação.
que a gente vê tantas pessoas, mas e a crise? Mas o país? Mas a crise? O empreendedor, claro que ele se preocupa com a crise, mas ele se preocupa muito mais com o que fazer dela. Eu adoro brincar com as palavras. Crise tem um Szinho no meio. Então tira, é CRI. Então é aquela frase, eu ouvia muito quando pequena, aonde alguns vê problema, outros veem oportunidades. Exato. Então assim, a crise ela é muito importante para o nosso crescimento. Inclusive, quando você tem uma opinião e você vê uma outra, também te tira da zona de conforto. Exato. Então assim, isso é ampliar a visão e você trabalhar no seu cérebro, né? Inclusive para ver outros mecanismos. A gente aciona o nosso cérebro em momentos de perigo, em momentos de pressão. Então, assim, isso é muito importante. E outra coisa que eu vejo muito hoje, as pessoas têm medo de errar. Não tem outra forma de aprender. Não. Errar faz parte do processo de aprendizado, né? E reconhecer o erro e entender por que ele aconteceu, te traz mecanismos para você, inclusive, trabalhar na diversidade. Isso hoje é um mindset de crescimento, sim, né, Leandra? Sim. Isso é um Os mindset. meus ídolos empresariais, alguns herdaram empresas, mas a maior parte quebrou. Então, assim, eu até ouvi esses dias um podcast do Guilherme Junqueira, ele inclusive é daqui de Campo Grande, foi embora para São Paulo, montou a Associação Brasileira de Startups São Paulo, e ele traz assim, que ele recebeu uma dica de um amigo que falava assim, ó, pega o recurso de uma pós-graduação, já que você ainda não sabe o que você quer fazer, e invista no seu negócio. Se você quebrar em 18 meses, cara, você teve o melhor aprendizado que você poderia ter. Se você não quebrou em 18 meses, que é o tempo da pós, você está com o negócio ganhando dinheiro, bora, continua com isso. Então, assim, se você não sabe o que fazer, vai aprender fazendo. Exatamente. Se permita criar seus limites, quebrar suas barreiras, se desafiar para algo novo. Vai errar, faz parte. Exato. Então, é um processo. Então, hoje eu vejo muita gente com medo de errar. E aí eu pergunto, mas por quê? Medo do que os outros vão dizer. Exatamente. Mas por que isso? Então, assim, tem muita informação aberta. Exato. E, assim, você vê isso acontecendo diariamente. E é muito importante o reconhecer isso, porque significa que quando você reconhece, você passou adiante. Exato. É lição empreendida. Você deu um check naquele ponto e vai para o próximo. Nós estamos no momento, até ouvi, tem pessoas que falam, é moda. Não, não é moda. Nós estamos operando em inovação aberta. O que significa isso? É um compartilhar de conhecimento para algo novo. Isso é cocriação, é colaboração. Então, assim, mesmo no momento de sentar num banco de aprendizado, como o banco de uma escola, como o banco de uma universidade, a dinâmica atual é da cocriação. Sempre. Então, assim, quando você fala, existe um vasto campo de atuação, ótimo, olhe, converse mais, explore mais essas possibilidades, inclusive para você buscar o foco nisso. Porque hoje que eu vejo assim, a gente tem muita informação, tem muitas possibilidades e as pessoas estão travando. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Meu Deus, para onde esperando eu vou? que alguém tenha um passo a passo, querendo manual, que alguém né? fala que faça isso, faça aquilo. Não tem. Não tem. A vida não tem manual. A gente não sabe até quando ficaremos aqui, cada um. Mas tem uma trilha, tem a sua trilha a traçar. Então, assim, busque se relacionar com pessoas, converse mais, amplie esse campo para que você busque o foco nisso. Exatamente. E o mais importante, faça aquilo que você identifique e goste, porque com certeza você vai conseguir fazer a diferença ali. Né? Nós temos hoje quando a gente escolhe os ídolos, são pessoas que fizeram a diferença em algo. Né? E aí, a gente estava falando para quem está começando. Mas e para quem está acima de 40 e 50? E aí? Se a gente for ver, grandes empresas que são referências para nós hoje, os empresários começaram depois dessa idade. McDonald's é um. Olha e aí? Então, assim, isso já aconteceu lá. Vai continuar acontecendo. Então, assim, e outra coisa, nos trazendo muito mais perspectiva. Porque alguém com 40 e 50 tem um aprendizado a compartilhar com quem é mais novo. Então, nesse momento de cocriação, de colaboração,
a diversidade nos faz sair da zona de conforto. Então, assim, não tem mais limite de idade para empreender. O que tem de diferença é a coragem de encarar algo novo ou se reposicionar em algo que você queira fazer. Muito bom. Né? Se você não for para a linha de startup, você vai para uma linha fazendo a diferença. Que seja um negócio convencional, a gente ainda vai precisar comer pão. Uma delícia. Ai, que delícia, né? Então, assim, um pão quentinho, um pão diferente, uma entrega de bicicleta, enfim, uma entrega por drone. A gente tem. Então, vamos usar a tecnologia, as ferramentas hoje disponíveis a favor daquilo que você quer fazer diferença, que seja naquele território, no bairro onde você mora. Então, assim, as possibilidades são ímpares. Nós ainda precisamos de produtos e serviços, muito mais serviço e bem feito. Bem feito. Bem feito, porque assim, você vai nos negócios, você vê as pessoas reclamando das relações entre pessoas. Então isso daqui a máquina ainda não vai substituir. Então assim, melhore a forma de relacionar com as pessoas que vão até você. Então assim, a oportunidade de crescimento, ela existe em qualquer campo, seja no digital ou seja no mundo real. Que bom conversar com você, Leandra, obrigada. Foi maravilhoso tê-la aqui com a gente. Agradeço muito a parceria de vocês com o Instead. É muito bom. A colaboração. Exato. Né? É isso. É um mundo colaborativo. Estamos aqui para... Eu acho que essa revolução industrial... A gente fala muito isso da escola, né? E eu ouvi isso do professor Pedro Chaves uma vez, isso me tocou profundamente. Né? Nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e uma juventude do século XXI. Então existe um descompasso muito grande. E esse descompasso ele precisa ser ajustado antes que a gente continue aí destruindo sonhos. E a escola é uma grande possibilidade de construir ou destruir sonhos. Então que a gente possa ter universidades, faculdades, escolas que cada vez mais nos tragam essa mensagem que a Leandra deixa pra gente nesse dia tão especial. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade de bater esse papo. Aprendo muito mais conversando e é uma troca. Sim. Então, estamos sempre disponíveis. Quem quiser bater um papo com a gente aqui, a gente está aqui sempre. Estamos como lá no Living Lab, estamos aí à disposição para fazer diferente aonde a gente está. Exatamente. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.